Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia aqui no seu canal Planilheiros no YouTube. A aula que eu preparei para vocês essa semana, a gente vai falar sobre três indicadores, três KPIs muito importantes na hora de você tomar a decisão para investir ou não em determinado projeto ou levar ou não determinado projeto à frente. Então nós vamos falar de NPV ou Net Present Value, também conhecido como VPL aqui no Brasil. A gente vai falar de IRR, ou Internal Return Rate, também conhecido no Brasil como TIR, taxa interna de retorno. E a gente vai falar também sobre o indicador RRR, né, 3 R's, RRR, também conhecido como TMA ou TMA, que é a taxa mínima de atratividade. Esses três indicadores juntos conseguem nos dar uma boa base para a tomada de decisão se determinado projeto ou investimento vale a pena ou não. É lógico que existem outros indicadores que podem se somar a esse, por exemplo, o ROI, né, que é a taxa de retorno do investimento, por exemplo, o payback, a partir de que momento as receitas zeram o investimento e a partir de que momento você começa a ter lucro, que é mais ou menos o que o break-even faz. Então uma série de indicadores juntos te dão uma decisão mais assertiva. A gente vai falar de três deles, que são esses três que a gente comentou aqui. Bom, vamos ao exercício. Se você ainda não fez o download, vai lá em www.planilheiros.com.br, localiza a área de downloads e baixe o arquivo PBI 56 para que você resolva junto comigo aqui o nosso desafio. Bom, então eu deixei aqui na primeira abinha, no primeiro item, na primeira planilha, para quem está acostumado com o Excel, do Power BI, deixei aqui a definição de cada indicador, né? Então, TMA, taxa mínima de atratividade, é quanto você deseja, você define anualmente uma taxa, para a partir dessa taxa você começar a avaliar se vale a pena ou não você ter retorno. Então você define, minha taxa mínima para investir nesse projeto é esse. Então isso é o TMA. O VPL, pessoal, a gente vai usar para analisar a rentabilidade do projeto. Se esse projeto está nos dando um resultado positivo ou negativo. E a nossa IRR, ou TIR, a gente vai ver a partir de que taxa eu consigo igualar o meu VPL, né? Então eu consigo zerar aí o meu VPL. Bacana? Então esses três indicadores é o que a gente vai aprender a calcular aqui. Bom, eu deixei aqui pronto uma planilha no Excel, porque esses indicadores já poderiam ser calculados no Excel, né? Com as funções financeiras do Excel. E a gente consegue fazer aqui o VPL e o TIR, por isso que eu deixei aqui o nome em inglês para vocês e em português, né? Porque o VPL é o NPV. Se você usa o Excel em inglês, você vai encontrar a função com esse nome, NPV. E se você usa o Excel em inglês, em vez de encontrar TIR, você vai encontrar o IRR. Bom, nós estamos usando o Excel em português, então eu tenho duas maneiras de calcular o VPL, né? Eu posso calcular o VPL com a função VPL ou com a função XVPL. Diferença entre as duas. Na XVPL, eu consigo calcular a minha taxa, mesmo tendo datas não regulares, que é o caso do nosso exemplo. Ó. Repara que as minhas datas, o lançamento não é no mesmo dia, do mesmo mês, do mesmo ano, são lançamentos esporádicos, são não regulares. Então, para esse tipo de cálculo, eu tenho que usar o XVPL. Se eu tivesse lançamentos regulares, datas regulares, eu poderia usar o VPL puro. Legal? Então vamos calcular aqui desse projeto aqui, ó, do primeiro projeto aqui, 1A, ok? Meu VPL. Então a taxa do projeto 1A está aqui, minha taxa mínima que eu declarei, por menos que essa taxa, para mim não é interessante comercialmente, ponto e vírgula, depois ele me pede os valores, então está aqui, ó, começando pelo valor negativo, que foi quanto eu investi, então ele entra como negativo, e depois quanto eu fui tendo de rentabilidade mês a mês, ou ano a ano, depende aqui da regularidade das minhas datas. E depois ele me pede datas, são exatamente
as minhas datas não regulares. Então eu vou dar Enter, está aqui o VPL, então desse primeiro projeto foi menos R$ 1.760. Não ficou muito bom aqui esse resultado para a gente. E para calcular o TIR, minha taxa interna de retorno? Bom, vamos lá. Igual a XTIR. Valores. São os valores dos lançamentos. Ponto e vírgula, datas. O terceiro argumento ele é opcional, está entre colchetes. Não vou preencher. Enter. Então repare que o TIR, menos 2,90. Então repare que esse projeto aí não é muito adequado que a gente continue com ele. Tanto o TIR quanto o VPL deram valores negativos. É lógico, como eu disse a vocês, a gente poderia calcular outras taxas, outros indicadores para ajudar a tomar a decisão. E às vezes o TIR e o VPL entram em conflito. Um dá negativo, o outro dá positivo. Então os economistas aí mais renomados sempre dizem para quando tiver conflito entre esses dois indicadores, você preferir o VPL. Legal? Mas há quem diga que você deve optar pelo TIR, então aí vai de acordo com a linha econômica de cada um. Bom, então uma vez que a gente calculou isso no Excel, pessoal, vamos calcular isso no Power BI também. Vocês vão ver que é fácil. Então vamos lá, nova medida, vamos calcular aqui o VPL. Então se lá no Excel era VPL, aqui no Power BI é em inglês NVP. Eu vou chamar a função XNVP. Ok? Bom, primeiro argumento é table. Nossos dados do fluxo de caixa estão aqui na tabela F projeto fluxo de caixa. Então F projeto fluxo de caixa, ponto e vírgula, values, valores. São os valores do nosso fluxo de caixa, está aqui, ó. Então, F projeto fluxo de caixa, coluna, ponto e vírgula dates, né, nossa coluna de data, ponto e vírgula, rate. Rate é o nosso TMA, nossa taxa mínima que a gente declarou como aceitável, que está lá na tabela de retorno de projetos. Então repare como eu declarei na minha XNPV a tabela como fluxo de caixa, eu não consigo trazer, por exemplo, a de retorno projetos. Ó. Ela não vem. Então para isso eu uso a função values, que ela vai ler a coluna da tabela de retorno de projeto, TMA, que é onde estão nossos índices, né? Nossas taxas, nossos percentuais. Legal? Então eu fechei o parênteses, fechei mais um parênteses, Enter. VPL criado, vou colocar isso aqui em formato de moeda, com 2 casas decimais. Pronto. Vamos criar aqui então o código do projeto da de retorno projetos, uma tabelinha, e vamos trazer o VPL para cá. Ih, Garcia, deu erro. Rapaz, deu erro. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos clicar em detalhes. Olha só, erro de cálculo na medida projetos. Uma tabela de vários valores foi fornecida, sendo que o único valor era esperado. Então, pessoal, olha só. Aqui no nosso DAX, quando a gente colocou o values de retorno projetos TMA, esse values está trazendo para a gente todos os valores de percentuais como retorno, uma tabelinha com todos os valores. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode abrir aqui o DAX Studio e mostrar para vocês exatamente o que está acontecendo. Deixa eu abrir aqui o DAX Studio. Pronto. Então eu estou aqui com o nosso modelo de dados. Eu vou pegar essa parte final que a gente criou aqui na medida, de values, TMA, para vocês verem qual que é o retorno que isso aqui dá para a gente. Então, evaluate desse cara aqui. Ok? Vou mandar rodar, play. Tá aqui, ó. O resultado desse values são esses 4 valores. Só que essa expressão do VPL aqui que a gente criou, esperava apenas um valor como resultado. Ok, pessoal? Então, o que a gente pode fazer para resolver esse problema? A gente pode criar um if aqui na frente. If de has one value. Ou seja, ele vai verificar se existe exatamente aquele valor como dimensão. Então, has one value de projetos, código do projeto. Então ele vai vir aqui nessa coluna de retorno, na tabela de retorno projetos,
na coluna código do projeto, vai verificar se existe aquele valor. Se existir, ele vai retornar somente o valor de TMA daquele projeto, ok? Então, ponto e vírgula é o que ele está fazendo aqui quando ele achar verdadeiro, ok? Quando ele achar falso, eu não quero que ele faça nada, então fecha parênteses e Enter. Repara que agora eu já tenho meu VPL declarado aqui. Então vamos dar aqui aumentar a fonte. Então agora eu tenho, para cada projeto, ele encontrou o valor único e trouxe para a gente o resultado do projeto. Tá vendo, pessoal? Que legal? Então, ó, o VPL do projeto 1A foi esse, do projeto B foi esse, do terceiro projeto foi esse e do quarto projeto foi esse. Então, aparentemente, olhando só o VPL, o único projeto ruim aqui é o primeiro. Mas nós vamos calcular agora também, para a gente ter mais um outro parâmetro, o TIR. Ok, pessoal? Para a gente ver se realmente somente o VPL já não pode nos trazer uma decisão errônea. Bom, então vamos lá. Vamos criar agora o TIR. Então, TIR, nossa medida, a gente vai chamar o XIRR, né, que é o TIR em inglês. Então, table vai ser nossa tabela de F-projeto, fluxo de caixa, ponto e vírgula, values, nossa coluna fluxo de caixa, ponto e vírgula, dates, nossa tabela coluninha de data. Quarto argumento, assim como no Excel, é opcional, que é o guess, não vou preencher, fecha parênteses, Enter. Bom, já tenho aqui agora o meu TIR, vou colocar isso em percentual e vou trazer para cá. Olha aí agora, pessoal. Então repara que se eu olhar só para o VPL, realmente o TIR confirmou que o primeiro projeto aqui não é uma boa opção. Mas olhando também para o TIR, o terceiro projeto, apesar do VPL ter sido bom, o TIR do terceiro projeto não foi tão bom. Aí a gente começa a ficar na dúvida, né? Bom, a gente pode trazer para cá também o nosso TMA. Lembra do TMA? Aqui, ó, taxa mínima de atratividade. Você declarou uma taxa mínima de atratividade para investir em cada projeto anual, né? Eu posso trazer esse TMA para cá também, para fomentar, para melhorar a nossa análise. Então repare que eu tenho agora, primeiro projeto, eu tinha declarado como taxa mínima aceitável para eu investir 11,2%. E o meu TIR deu 2,9%. Então, sempre que meu TIR for menor que meu TMA, é sinal de que o negócio realmente não está bom. Já no segundo projeto, eu declarei 11,4% e o meu TIR deu 21%. Esse projeto realmente está muito bom. Vale a pena investir nele. Então já tem uma tomada de decisão mais assertiva aqui. No terceiro projeto, meu TMA foi 34%. Apesar de eu estar com o VPL positivo, o meu TIR deu 28%, negativo. Então, comparando com as duas, essa não é uma boa opção. E no final, meu TMA foi 4%, meu TIR deu 4,5%, quase 4,6%. Então, um pouquinho melhor do que eu projetei. É um investimento que está quase no 0 a 0 para mim ali. Mas é uma boa opção de investimento. Então, eu posso optar por aqui. Vou criar aqui um gráfico para a gente começar a ver aqui mais detalhes. Bem legal. Vou botar aqui no eixo data. E vou deixar só ano e trimestre. Na legenda eu vou colocar a descrição do projeto. Em valores, o fluxo de caixa. E em dicas de ferramenta eu vou colocar o VPL. Vamos colocar este gráfico aqui. Vamos descer aqui os níveis para o trimestre. Então repara, pessoal, que aqui, por exemplo, em 2017, onde eu tenho os lançamentos mais contínuos do que nos outros anos, repara lá, ó, o meu fluxo de caixa do projeto de ampliação do armazém era 21 mil, mas meu VPL era de 20.913 naquele primeiro trimestre de 2017, e assim a gente vai vendo trimestre a trimestre como essas coisas vão se atualizando, né? O segundo trimestre de 2017, terceiro trimestre, e aí você vai conseguindo fazer essa análise mais detalhada. Uma outra coisa legal que a gente pode fazer aqui é criar um gráfico de dispersão. Ele traz para a gente uma boa visão aqui dos dados, quer ver? Ó?
Então o gráfico de dispersão está aqui. Em detalhes eu vou colocar a descrição do projeto. Em legenda o código. Vou trazer meu VPL para o eixo X e meu TIR para o eixo Y. E em tamanho eu vou colocar o fluxo de caixa para preencher as minhas bolinhas. Vou ligar aqui o rótulo de dados. Pronto. Vamos colocar aqui em tela cheia. Então, olha só. A gente consegue ver aqui o cruzamento, né, do VPL com o TIR. Repara que realmente o projeto A, né, que é o primeiro aqui, ó, o primeirinho vermelhinho, realmente ele mostra aqui que ele está no pior dos quadrantes, tanto o TIR quanto o VPL ruim das pernas. Depois nós temos o projeto fase 3 aqui, que é o 005A, que ele deu um VPL bom, repara que ele deu um VPL bom, mas não deu o nosso TIR, né? Nosso TIR ficou bem abaixo, menos 28%, então não é uma boa opção. Depois a gente tem o 054D, que é esse último aqui, ó. Repara que ele ficou ali na beirolinha, passando do eixo X aqui do VPL, e o melhor de todos os projetos realmente é o segundo aqui, é o verdinho. Legal? Mas Garcia, e se você, por exemplo, fizesse uma tabela de parâmetros para o VPL, para você ver de acordo com o incremento ou não do VPL, né, se você definir novos itens para o TMA, por exemplo, se o TMA ficar dinâmico, como seria o comportamento desses investimentos, né, desses projetos. Bom, a gente pode criar aqui uma tabela de parâmetro. O nome da minha tabela vai ser o TMA dinâmico. Tá? A gente vai assumir o mesmo parâmetro para todos os projetos, tá, pessoal? Então, o TMA dinâmico vai ser um número decimal entre 0 e 1, e ele vai incrementar de 0,15. Pronto. Então eu criei aqui agora um parâmetro, uma tabelinha de parâmetros, tá vendo? Ó? E esse TMA aqui vai ser o nosso novo VPL. Então eu vou criar aqui uma nova conta de VPL, para não sujar essa aqui. A gente vai criar um VPL aqui dinâmico. VPL DIN. E aqui, ó, no values do retorno de projeto TMA, eu vou colocar a nossa medida do TMA, da tabela TMA dinâmico. Pronto. Agora eu tenho o VPL DIN. Então eu vou tirar o VPL daqui, vou colocar o VPL DIN aqui. E também vou colocar, repara que já ficou diferente aqui os locais, né? Vou colocar aqui nosso VPL em moedas, 2 casas decimais. Então repara o seguinte agora, pessoal. Se o meu TMA, né, se minha taxa mínima for 0, vamos mexer aqui, 15 para todos os projetos, repara que eu já tenho aqui uma situação completamente diferente de comportamento. E aí, à medida que a gente vai alterando aqui os parâmetros, vocês vão vendo como que isso vai refletindo nos nossos projetos, né? Então você pode criar uma tabelinha de parâmetro para conseguir fazer essas análises, criar esses cenários, por exemplo, alterando o seu TMA dinamicamente. Aqui a gente definiu um TMA para todos os projetos. Do outro jeito aqui, ó, do jeito que estava, VPL normal, aí eu tinha um TMA definido para cada projeto, na minha tabela de dimensão aqui de projetos, tá vendo? Eu tinha um TMA para cada um. Legal, pessoal? Então, essa foi a videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar o like, compartilhe o conteúdo com seus amigos, com seus familiares nas redes sociais e nos vemos numa próxima oportunidade, seja numa videoaula, seja num congresso, numa palestra ou num curso presencial. Um abraço a todos, tchau, tchau, valeu!